plebeu e a torre. Era uma vez um plebeu chamado Mauricius. Ele era um habitante do condado de Pobredon. Vivia uma vida pacata e tinha o sonho de conseguir manter suas necessidades dignamente. Não almejava riqueza, mas sim um mínimo de conforto. Dotado de boa inteligência e percepção do mundo ao seu redor, seu maior sonho era já não ser tão pobre. Um belo dia bateram na porta do Mauricius. Eram 2 camponeses de nobre coração que iam todos os dias, ou quase todos os dias, buscar lenha na floresta. Eu sonhei que meu filhinho se casaria com uma simples camponesa de nobre coração que vá todos os dias ao bosque para recolher lenha. Esses camponeses também convidavam outras pessoas para viverem dentro de uma torre. Segundo eles, era uma torre de habitantes felizes. Segundo os camponeses, essa torre era também a única forma de escapar da iminente destruição dos reinos ao redor. Um tempo, somente um dos camponeses voltava à casa de Mauricius com os manuais de boas maneiras de convívio na torre. Era tudo tão atraente. Mauricius achou que se entrasse lá, poderia gostar muito. Acompanhado pelo homem, Mauricius finalmente entra na torre. Chegando lá, vê idosos, crianças, mulheres e homens falando, cantando e lhe dando boas-vindas. Ele ficou encantado com o ambiente da torre e como haviam sorrisos e cumprimentos. Nunca havia sido tão amado, disse ele. O tempo passou e Mauricius queria morar na torre. O homem lhe disse, bem, para isso é necessário coletar lenha e convidar mais pessoas para vir para a torre, além de tomar um banho nas águas do rio da torre, e então você será um de nós. Mas você vai precisar deixar sua vida passada e seguir os padrões de quem vive dentro da torre. Maurício estudou e aprendeu tudo o que pôde nos manuais. Se banhou no rio e agora era mais um membro da torre. Com o tempo, Maurício percebeu que haviam classes na torre e logo queriam que ele evoluísse para algumas delas. Maurício pensou, não quero isso não, eu quero ser só um plebeu. Eu não tenho nem condições de ter tais responsabilidades, mal consigo me sustentar. Maurício ficou chocado e assustado ao perceber que agora ele pertencia à torre e ele lhe devia lealdade. Tudo o que lhe fosse oferecido deveria ser aceito de bom grado. Do contrário, os outros habitantes da torre lhe veriam como alguém que não se adequava mais àquele lugar. O tempo passou e Maurício viu que conciliar seu trabalho de plebeu com os afazeres da torre eram muito exaustivos. Com rotina diária, consumiam muito tempo e lhe deixavam triste e cansado, ainda mais sendo tão pobre. Quando lia os manuais, Maurício ficava com medo e era possível suar quente e frio ao mesmo tempo. Para sobreviver lá dentro, ele simulou uma personalidade dócil, gentil e concentrada. Cada palavra era medida, defeitos nunca aparentes, roupa alinhada e educação padronizadas. Apenas fora dos muros, a personalidade era desativada fora do alcance dos olhos. O seu orientador disse, sempre haverá muito a se fazer dentro da torre, então esteja preparado para trabalhar, porque a palavra preguiça lá dentro nem sequer é conhecida e o vigor é constante. Não havia mais vida fora da torre, e qualquer passo em falso era logo exposto pelos habitantes da torre que contavam tudo o que viam. Quando saía para recolher lenha e convidar pessoas, Maurício tinha muito medo das pessoas. Nem todas achavam aquilo bom e normal. Encarar todo tipo de pessoas, algumas agressivas e rudes, é como se as pernas carregassem o corpo sozinhas e anestesiadas. Maurício era solteiro. E isso poderia ser um problema, uma vez que homens e mulheres assim podem ser considerados suspeitos de viver uma vida duvidosa se demorarem demais para se casar. Ser solteiro ou solteira lá dentro pode ser um fenômeno bem difícil de explicar, já que, na torre, se casar é realmente uma realização de vida super almejada. O tempo passou e Maurício ficou sabendo que a torre era liderada por 8 senhores que não podiam ser questionados, e sua palavra era lei dentro da torre, e os manuais todos eram aprovados por eles. Maurício não tinha raiva dos habitantes, pois eram
boas pessoas e gentis, ao menos a maioria deles. Mas ele viu que não iria conseguir viver na torre por muito tempo sem se tornar um servo da corte ou um cavaleiro real. Então, era melhor fugir. Muitos moradores da torre iam para a casa de suprimentos, onde se faziam os manuais. Mas, para conseguir viver lá, você precisaria se tornar um habitante de alto nível, uma tarefa árdua e que lhe exigiria tempo, esforço e lhe renderia status de nobreza. Muitos moradores da torre se tornavam escapistas, assim como Maurício acabou se tornando. Não é fácil conseguir se esquivar pelos muros e fugir da torre sem ser visto. Há 3 cavaleiros que protegem o portão de saída da torre. A saída é burocrática e o pavor de enfrentar os cavaleiros é algo difícil de encarar. Uma vez que você saiu da torre, não deverá ter mais contato com quem ficou lá dentro. Agora você é um dissidente. Maurícios conseguiu sair da torre e agora ele vive bem longe dela. Ele vive como se nunca tivesse estado lá. Em seu coração não há espaço para rancor, mágoa ou ódio, porque poder viver sem medo e respirar mais leve cura qualquer ferida.